Graças e paz, povo de Deus. Vamos dar início a mais um discipulado e vamos começar com oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos pela liderança do Teu Espírito Santo para sermos guiados em toda a verdade e que possamos ser edificados, Deus, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda instrução que Deus nos dá através da Sua palavra é para ser seguida de forma fiel. Deus nunca deseja o mal para a nossa vida. Ele nunca nos dá uma instrução para a qual vai fazer mal para nós. Vai nos destruir, vai nos aniquilar, vai paralisar nossas vidas. Isso nunca vai acontecer. Toda instrução que Deus dá na sua palavra para os homens de Deus e ficou de exemplo para nós também, foram pessoas que ficaram bem-sucedidas nessa vida, ministerialmente, familiarmente, financeiramente. A sua fé cresceu porque seguiram a instrução que Deus deu para cada uma delas. Eu quero mencionar a instrução que Deus deu para Moisés, que está escrito em Êxodo 17, versículos 5 e 6. Eu vou ler apenas o 6, que diz assim: E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Essa foi uma instrução que Deus deu para Moisés. Vá até a rocha e fere a rocha com seu cajado. Mas acontece agora um segundo episódio, que está escrito em Números, capítulo 20, a partir do versículo 7, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram águas, e beberam a congregação e seus animais. Vou ler novamente o versículo 7, que diz assim: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Falai. Moisés não entendeu essa instrução da parte de Deus. Moisés não compreendeu que existia um plano de Deus para aquele episódio, um plano que futuramente representaria a Cristo. Porque nós vamos ler daqui a pouco, lá em 1 Coríntios, que Cristo é essa rocha. Quando Cristo veio pela primeira vez, ele veio para ser ferido. Então ele foi ferido. Mas a segunda vez, ele não veio para ser ferido. Ele deve ser falado à rocha. Você deve falar à rocha para que você possa beber da sua água. O que Moisés não compreendeu naquele momento é que aquela instrução estava ligada ao seu ministério. Por causa daquela instrução, o ministério de Moisés é paralisado. Moisés não entra mais na terra prometida e Arão também não entra mais na terra prometida, porque aquela instrução estava conectada com o seu ministério. E Moisés não atentou para isso. Nós precisamos atentar para os planos de Deus na nossa vida. Existem muitas pessoas que estão perdendo um negócio porque acham que Deus não tem plano para seus negócios. Tem muitas pessoas que têm perdido a sua família porque acham que Deus não tem planos para a sua família. Tem muitas pessoas que têm perdido ministério porque acham que Deus não tem planos para o seu ministério. Seguir a instrução de Deus é fundamental para que possamos ser bem-sucedidos nessa terra. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia Sagrada lá em 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis
que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Observe isso, atente para isso. Moisés, quando deixa de seguir a instrução de Deus, deixou de glorificar o nome do Senhor e de o santificar. E esse foi o erro de Moisés. Foi não seguir a instrução de forma fiel, verdadeira, com coerência e com muito temor no coração. É preciso que você entenda a respeito disso. Jesus veio para ser ferido, ele já foi ferido. Pelas suas pesaduras, nós fomos curados. Mas agora Jesus não será mais ferido. E devemos falar à rocha, para que possamos ter dessa água espiritual para a nossa vida. Se você puder abrir sua Bíblia Sagrada rapidamente, lá no Evangelho de João, capítulo 7 de João, versículo 37, diz assim, Jesus dizendo: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus declara: quem tem sede, venha a mim, beba. É o momento de nós usarmos a nossa fé para falar à rocha: Senhor, queremos dessa água espiritual, queremos desse mover espiritual, queremos dessa sabedoria espiritual, queremos, Senhor Deus, mais de Ti para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos pela Tua graça, verdade e pela direção do Teu Espírito Santo, e que possamos ser edificados, Deus, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.